Sejam bem-vindos a mais um Boas Novas Cast. Estamos aqui com um grande, vai ser, né? Um grande amigo. Descobri que ele é do manto, né? A igreja gosta de profecia, línguas. Isso é massa, a gente conversando aqui pentecostal. E antes de mais nada, antes de iniciar esse podcast, vamos estar fazendo uma oração, convidando o Espírito Santo para estar presente aqui nessa conversa, onde a gente estaremos tendo aqui, para crescimento da sua vida espiritual, da sua vida profissional, levando a mensagem de boas novas para você aí, que está do outro lado da tela, tá bom? Amado Deus e Pai que estás no céu, obrigado mais uma vez por estar na tua presença. Quero te agradecer por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, para engrandecer e exaltar o teu santo e poderoso nome. Pai, faça presente aqui neste lugar, Senhor, que esse podcast, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Nós estamos aqui para engrandecer a Ti, Senhor, levar uma mensagem positiva para o mundo, Senhor, e que essa mensagem possa chegar a milhares de pessoas, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. João Muzi. É o nome da fera. Ó, gente, é Muzi. Vamos começar nessa aí já, né? Vai lá. Muita gente acha que você é parente daquele conquistador de mulher, né? Do Paulo? Não, porque eu tenho que chamar assim, conquistador de mulher. Paulo Muzi. Aquilo lá Muita gente fala. Cara, é Antes de mais nada, quem que é o João? Um apaixonado por Cristo, um apaixonado pelo Evangelho, um apaixonado por pessoas, apaixonado pela minha esposa, Que isso, hein? pela minha família. Ó, igual o Paulo. O Paulo manda muito bem, né? Gente, tá o clone aqui do Paulo. Não, mas é isso. E apaixonado pela minha profissão. Sim. Sou apaixonado pelo dom que Deus me deu de trabalhar com a nutrição, trabalhar principalmente com mulheres, que eu sinto que é de fato um dom. E esse sou eu, cara. Uma pessoa simples, sonhadora e que vai conquistar muita coisa nessa vida para a honra e glória do Amém, Senhor. amém. Primeiro passo é crer, né, mano? Isso eu, nossa, A também. fé antecede a bênção. Mas, e esse papo aí de Muzi? Da onde vem? É nome parecido? É parente? Eu não perguntei isso antes, né? Essa é uma das perguntas que mais aparece na caixinha. Toda caixinha de pergunta que eu abro, sempre tem gente perguntando se eu sou parente. Essa semana teve uns falando que, descobri que você é irmão do Paulo Muzi. Que história é essa? Que nem eu sei. Mas, enfim, a família Muzi é uma família de descendência suíça. Desembarcou no Rio de Janeiro aproximadamente 100 e poucos anos aí. E aí foram se espalhando pelo Brasil. Então, é uma família, de certa forma, pequena. E de acordo com os meus avós, né, meu avô principalmente, que é vivo até hoje, vovô Eliel Muzi, é tudo a mesma família. Inclusive, já tive com o Paulo uma vez em Copacabana, num evento que teve lá. Fui lá, assisti uma palestra dele, foi bem legal. Foi a única vez que eu tive com ele, mas nós somos primos distantes. Exato. A família Muzi é uma só, descendência suíça. Às vezes é Muzi com 2 EI, Muzi com ZY, Muzi com ZY, SSI. Aí, de acordo com o cartório, foi mudando, mas é tudo descendência suíça. Massa, mano, massa. Então você faz parte Mas não tenho contato nenhum com ele. Mas tem o sangue, mano. O sangue. Já deu falou que é um apaixonado pela esposa. Daqui a pouco vai soltar uns códigos aí. Mas aqui, mano, entrando na área já, nutricional, né? Você falou que é apaixonado pela profissão. E o que fez, mano, você escolher, mano, nutrição? Cara, tudo começou ali, aquela questão ali dos 16, 17 anos. Todo jovem é conturbado, né? O que eu vou fazer? Você quer ficar assim... Não, até que foi uma escolha bem fácil pra mim. Eu tava entre biologia e nutrição, mas aí eu tava apaixonado ali pela musculação. Comecei com 14, 15 anos... Aí quem gosta de musculação sabe que tem que aprender a comer. Aí eu comecei a estudar. Eu lembro que eu pesquisava muito no YouTube com o Léo Stronda, né? Léo falava muito. Na minha época ele era estourado. Ele é até hoje, mas na minha época... Fábrica de monstro. Isso aí. Pergunte ao monstro. Sim. Então eu comecei a me interessar muito. Mas aí eu sempre gostei de bioquímica, biologia e química, né? E aí eu tava na ideia de fazer biologia, porque eu sempre gostei. Tem um tio também que é professor na UFRJ, que ele é biólogo, ele é uma inspiração para mim também. Só que aí tava tão apaixonado ali por aquele mundo, e aí eu falei, vou fazer nutrição. E aí meus pais, cara, no início não botaram muita fé, porque vamos botar aí deve ter uns 7, 8 anos, que eu entrei na faculdade até hoje, eu formei já vai fazer 3 anos, foram 4 anos de faculdade, então estou uns 7 anos aí. Meus pais nunca tinham ouvido falar de nutrição, assim, basicamente.
pô, a nutrição, querendo ou não, é jovem, ela não Sim. é antiga, não, igual as outras profissões. E é um mercado que... Tá só crescendo, porque a obesidade vem crescendo Sim. muito, então a nutrição cresce junto, né? Que as pessoas obesas, o principal profissional ali de tratamento é o nutricionista. E aí meu pai queria que eu fizesse direito, inclusive foi o que a minha irmã fez, e minha mãe queria que eu fizesse ali, sei lá, engenharia, direito, o que eu quisesse. Aí eu falei, pai, eu acho que você podia me dar essa moral, respeitar a minha opção e tal, porque eu creio que vai dar certo. Mas jovem, não tem noção de salário, não tem noção de nada, só queria fazer o que eu gostasse. Só que é o que eu sempre falo com a galera, mano, qualquer coisa que você fizer na vida, seja fazer unha, seja, sei lá, mano, qualquer coisa que você fizer na sua vida, qualquer profissão, faculdade que você escolher, que você for apaixonado por aquilo, estudar para se destacar, você vai ganhar dinheiro, no que diz respeito a ganhar dinheiro, né? Sim. E aí eu comecei ali, foi assim, meus pais respeitaram a minha ideia, meu pai falou, não, pode ir que eu vou te ajudar, meus pais sempre me apoiaram muito. E aí, pô, no primeiro mês de formado já tava uma coisa sobrenatural, ali eu sabia que não tinha lógica o que estava acontecendo. Já saiu com o escritório? Já saí atendendo em 5 cidades, mano. Caramba! No meu primeiro mês, por Deus, no meu primeiro mês eu já tava com a agenda fechada nas 5 cidades que eu abri. Por quê? 2 anos antes de formar, eu comecei um estágio com a nutricionista Ana Paula Gava, que é uma referência aqui, ela é muito boa em tudo que ela faz, inclusive no marketing. E aí eu aprendi muito com ela 2 anos antes de me formar. Sim. Principalmente o marketing. Muito, muito obrigado, Ana, pela oportunidade que você me deu, se você estiver assistindo. E aí lá eu peguei muita coisa de nutrição, mas o principal que eu captei lá foi o marketing. Como captar clientes, como vender, principalmente dentro da nutrição. Porque nutricionista não aprende a vender. Eu acho que profissão nenhuma te ensina a vender na faculdade. E com ela eu aprendi a vender. Aí eu comecei, a 2 anos antes de me formar, fazer publicações. E aí minha autoridade foi crescendo, as pessoas foram me vendo como autoridade. E aí apliquei alguns gatilhos mentais ali na semana de abrir a agenda. Uns gatilhos mentais que eu fui aprendendo com ela, com o Instagram, outros profissionais e tal. E aí, pô, a agenda de Kennedy fechada, a agenda de Cachoeiro fechada, a agenda de Castelo fechada, a agenda de Guarapari fechada e Vila Velha. Tava em 5 cidades com nem pelo no rosto eu tinha, mano. Com 20 anos, 21 aninhos. Então, assim, o que eu aprendi durante o estágio e comecei a aplicar no meu Instagram fez total diferença para eu já formar. E aí, quando eu cheguei no primeiro mês de formado, até então meus pais, pô, sabiam que tava fluindo, mas não tinha noção. Aí eu cheguei no primeiro mês, fechei o primeiro mês, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, cara, você não tem noção do salário que eu fiz, pai. Aí ele, fala aí. Aí eu, X. Eu lembro que eu fiz, assim, cerca de 14 mil e pouquinho no primeiro mês de trabalho. Aí eu falo, meu pai, rapaz, tá falando sério? É um dinheiro que, pô, a gente nunca tinha. Sim. Minha mãe, meus pais já, né? Mas eu, pô, quando que eu imaginei que... Com 20 e poucos, 21 aninhos, primeiro mês, não era nem questão de idade, era o primeiro mês, entendeu? Aí meus pais diziam, rapaz, esse negócio dá certo mesmo. Aí eles começaram a me apoiar ainda mais, e eu comecei a estudar mais, e aí foi só crescendo, graças a Deus. Você falou até dessa parada, dessa questão do marketing, né? E ela te ensinou, essa mulher, essa ela líder, tipo assim, né? não que ela pegava para ensinar, mas eu sempre fui muito Observador. visionário, observador. Então eu via o que ela fazia com os clientes, eu via o que ela fazia na estrutura lá da clínica, eu vi o que ela fazia no Instagram. E se tem uma coisa na internet que dá certo é copiar o que tá dando certo, mano. Sim. E eu sempre trago aqui a questão seguinte, do marketing, né? Todas as pessoas que vêm aqui eu gosto de falar sobre marketing. Porque, na verdade, eu trago pessoas que estão nesse meio também. Porque empresa, negócios, vida sem marketing, cara, não cresce nada. Mas qual foi o impacto que você pode dizer assim que o marketing teve dentro da sua profissão, né? Que o conhecimento que você absorveu, você falou que usou alguns gatilhos mentais que ela te ensinou. E qual foi o impacto que teve? O que seria o João hoje com sem o marketing? Cara, eu acho que ninguém me conheceria se eu não tivesse conhecido o marketing, assim. Não que eu seja uma pessoa super conhecida, mas hoje no TikTok a gente já vai chegar, por exemplo, a 600 mil seguidores no TikTok, no Instagram. Daqui a pouco a gente está em 200 mil. Então, querendo ou não, no Kawaii... 200 mil é muita gente, É bastante gente. Bora 200 mil no estádio. Pô, velho, verdade. Muita gente. No Kawaii, não sei se essa é a pronúncia certa, quem cuida é a Jaque. Eu nem boto a mão lá
E a gente já tá chegando em 100 mil seguidores. Então, no YouTube também já tem uma quantidade menor. O YouTube não tem um alcance tão grande quanto as outras redes sociais. Sim. Então, já, tipo assim, somando tudo, já beira ali quase 1 milhão de seguidores somando as redes sociais. Então, tem vídeos que pegam 3 milhões, 4 milhões, 2 milhões, 1 milhão. Então, é muita gente conhecendo o trabalho. E a parte legal, mano, de você saber usar o marketing é que você consegue vender não necessariamente usando anúncio. Quando você tem o feeling da parada, isso eu aprendi com o meu sócio, Matheus Rangel. Inclusive, ele tá lá em Dubai hoje passeando. O moleque tá gastando uns milhões lá. Matheus me ensinou, mano, a vender, não que a gente não use patrocinados. Sim. Ele vende bastante também nos patrocinados. Mas ele me ensinou a forma mais lucrativa de vender na internet, que é vender no orgânico. Como que vende no orgânico? Viralizando o conteúdo. Então, voltando para a resposta, cara, ninguém ia me conhecer se eu não... Tipo assim, as coisas que eu conquistei, as coisas que a gente tem hoje, a gente não teria se não tivesse o marketing. Porque se você sabe usar o marketing, você aumenta seu alcance bizarramente. Se você aumenta seu alcance, você vende muito mais. Se você vende muito mais, você pode usufruir de coisas que você não usufruiria antes. Entendeu? Sim, sim. Cara, e é incrível, cara. Eu acompanhei você lá no Instagram. Caixinha de pergunta é o que mais bomba, né? Muita gente tem dúvida, cara. E outras, são dúvidas... Das simples às mais complexas. As mais complexas. E é uma forma que ajudou a crescer. Na verdade... A caixinha de pergunta? Na verdade, hoje eu continuo... A gente dá tanta ênfase na caixinha porque ela foi o que mais viralizou conteúdo. Como que aconteceu? Foi no meu caso, foi meio aleatório, assim. O Matheus sempre falava, João, a gente precisa postar no TikTok. E ele era sócio na área de Ele nutrição? é meu sócio em tudo. Tudo que eu faço, eu divido com ele. Ele é o cara que... Eu sempre falo que eu sou a ponta do icebergzinho ali, e a Jaque, o Matheus, minha irmã, todos trabalham com a gente. Toda a equipe do Matheus, que ele tem uma empresa, a ICP Digital, eles são a base do iceberg ali. Eu sou só o que aparece. Os caras fazem tudo para eu só aparecer ali. E aí o Matheus, ele me ensinou a viralizar conteúdo, mas começou antes de uma forma meio aleatória. Ele falou, João, a gente precisa postar no TikTok. E você consegue se organizar para postar um vídeo por dia das caixinhas? Pode pegar suas caixinhas dos stories ali e postar lá. Aí eu esquecia, velho. Eu postava um dia, aí no outro dia eu esqueci. Aí eu falei, quer saber, Matheus? Vou começar a postar tudo de uma vez. Aí eu salvava, tipo assim, 15 caixinhas que eu respondia no story do Insta, eu jogava pro TikTok. Aí começou a viralizar, pelo menos 3, 4 viralizava. Então a gente viu que a estratégia no TikTok, a gente estava ganhando mais no volume de vídeos do que propriamente Você na postava qualidade. 3 de uma Não, vez? tipo assim, postava 15, 20 de uma vez. Todos Caramba. que eu pegava, que eu fazia no dia ali no story do Instagram, eu salvava e jogava pro TikTok. Inclusive é o que eu sempre recomendo para os meus parceiros nutricionistas quando a gente está conversando. Eu falo, mano, se você não tá no TikTok ainda, você tá perdendo dinheiro. Não tem como. Hoje o TikTok engoliu o Instagram. O Instagram tava até mudando o formato da plataforma. Queria, porque né? já tava perdendo pro TikTok, tá perdendo demais. E aí começou as caixinhas viralizarem. Vídeos de 15 segundos, 30 segundos viralizar lá. E aí a gente viu que isso meio que ficou uma tendência no meu perfil de viralizar fácil conteúdo. Aí a gente começou a dar preferência pelas caixinhas. Hoje, se você vê... Aí o que é a estratégia que eu uso hoje? Eu testo os vídeos no TikTok. O que viraliza no TikTok eu jogo no Insta de novo, só que no feed. Sim. Aí viraliza também. É óbvio. A gente fez um teste Porque lá o padrão de comportamento é muito igual. A gente fez um teste lá no supermercado Jussi. Eu tenho uma agência de marketing também. Aí a gente fez um teste lá, cara, de um vídeo de uma senhora. Esse vídeo bateu em todas as visualizações mais de 100 milhões de visualizações em todas as plataformas. O cara foi até o Júnior, né? Parceiro meu aí. Foi irmão, né? Mentor, tudo. Ele foi chamado pra televisão, podcast em São Paulo, TV Aparecida aqui no Rio. Então, por causa de um vídeo que ele postou no TikTok e viralizou no TikTok, deu mais de 10 milhões. Estou falando assim, somando todas as plataformas, né? Aquela quantidade. Uhum. Mas no TikTok deu mais de 10 milhões. Ele foi lá, pegou, soltou no Instagram, depois pegou, soltou as outras páginas, começaram a soltar e foi onde cresceu. Então, acho bacana, cara, ver essa importância do marketing na sua vida. E eu fico feliz que você teve esse crescimento e pode ajudar outras pessoas, até amigos, como você falou, né? Pô, eu indico amigos fazerem isso. Sempre. Não, já passa uma sacada, mano. Sinceramente, para as pessoas que estão aí. Pelo conhecimento que você tem e experiência, né? Porque você também tem um pouco de experiência baseado no crescimento que você teve. Se é uma pessoa que está começando agora, na área de nutrição até,
e deseja crescer, por exemplo, assim, em um ano, fechar todas as agendas, o que ela deveria fazer? Cara, principal. Você tem essa resposta? Sim, sim. Principal é o que a gente falou no início. Você olhar a média do que tá dando certo. Então você pega assim, por exemplo, você joga na busca do TikTok, emagrecimento. Aí você vê lá o padrão de vídeos com mais like. Tipo assim, 10 milhões de likes, 5 milhões de likes, 1 milhão de likes. Então esses vídeos com 1 milhão de likes, por exemplo, são vídeos com 10, 15, 20 milhões de visualizações. Então você vê o padrão ali. Ah, então tô falando disso aqui, nada muito elaborado, muito editado. Você vê que o TikTok é uma parada simples. Você bota uma coisa ou outra, juntou, fez uma ediçãozinha, pum, lança. Você vê o padrão ali que viraliza. Aí chega no Instagram, a mesma coisa. O que tá dando. Agora o que tá dando certo no TikTok tá dando certo no Instagram, porque a plataforma do Instagram mudou um pouco. Então tem entregado mais. Não, você posta uma foto hoje e não esquece. Não entrega. Não você entrega. Vê, a gente conversa isso sempre. Acabou esse negócio de foto. Quem posta foto no Instagram isso aí. não sobrevive. Tem gente agora, igual, tem um cara que eu sigo, o Pablo Marçal, não sei se você conhece. Conheço. Ele posta foto em formato de Reels. Boa. Pra ter mais alcance. O Pablo Marçal é um gigante aí do marketing, mano. O cara, se tem alguém que sabe fazer marketing hoje no Brasil, é ele. Rapaz, ele postou um negócio do Jornal Nacional, você viu? Deu mais de 100 mil comentários. Tá maluco. Mas será que foi por causa dele mesmo? Os 100 mil comentários? Foi. Porque o Bolsonaro é influente pra cacete, né? Não, mas foi numa publicação só única, assim, que ele falou assim... Vamos comentar lá. Vamos comentar lá. Aí, as outras publicações do jornal, 300, não sei o quê. E nessa 100 mil que ele pediu. Então, é uma coisa assim... Sim, realmente. 124 mil. É muita coisa. Mas você acha que quem vai ganhar a eleição? Mano, se a gente olhar... Cara, se a gente olhar... Pelas pesquisas, igual da última eleição, Bolsonaro sempre estava para trás. Aí passou o carro. Então, se a gente olhar pelas pesquisas que saem aí, Datafolha, que são reveladas para a gente aí através das mídias, que geralmente são de esquerda, é Lula que vai ganhar. Sim. Mas se você olhar os vídeos aí... Se você olhar os vídeos aí das ruas, mano, não tem como. Tá funcionando? Tá. Não tem como. Aparentemente, o Bolsonaro... vai passar o carro de novo nos caras. E você vota nele? Eu voto nele. Eu voto nele porque é o candidato que mais se aproxima do... Na verdade, se você olhar, por exemplo, as opções que a gente tem, assim, as principais, é Lula. Lula, pra mim, não é uma opção. Pra mim, esquece. Não tem como. Não. Bolsonaro, tem ali o Ciro Gomes e tem o Pablo Marçal. Tem muita gente, principalmente agora... uma linha aí dos cristãos aí que fala que o Pablo Marçal é um charlatão, que a gente não pode afirmar, mas inclusive, não sei se você acompanhou o problema que ele teve com o pastor Silas Malafaia. Silas Malafaia descascou ele e tudo mais. Foi uma coisa muito feia. E ali enfraqueceu um pouco o Pablo Marçal no ramo cristão ali. Meio que desmascarando. Pablo Marçal, eu não sei se você conhece o Ryan Santos. Ryan Santos é um louco da internet também aí. Ele ficou famoso fazendo live cagando. Tô ligado. Sabe quem é? Mas só que ele manja muito de marketing. Manja muito de marketing. Tanto que ele fazia isso pra quê? Chamar atenção. Exato. Existe um livro chamado 48 Leis do Poder. E ele falou que o Pablo Marçal é o cara que ele mais conhece que domina essas 48 leis. E uma das leis desse livro é chame atenção a qualquer preço. Então ele pode ver que ele usa, não estou falando mal, né? Tô falando que ele usa essa estratégia. Ele usa essa estratégia pra chamar a atenção de qualquer jeito, cara. Porque ele, lógico que ele bateu, você conhece o Nando Moura? Nando Moura? Ele bateu no Nando Moura também, é um cara que fala muito, que apoiava o Bolsonaro, depois apoiou e fica batendo muito, tipo assim, bate muita gente na internet. Só que ele falou da família do Nando Moura no vídeo, o cara não podia ter filho. Nossa. Enfim. Então, eu acho que ele é meio uma incógnita ainda. Que a gente, mais pra frente, a gente vai saber se ele de fato... Porque não faz sentido um cara daquele querer ser presidente. Tipo assim, ou ele realmente ama a pátria e quer ajudar, ou ele só quer chamar atenção. Você acompanhava ele antes da... Sim, na verdade eu admirava o trabalho dele até começar a olhar com um pouco mais de detalhes, assim, e aí ficou essa incógnita na minha cabeça. Ou esse cara é muito, muito top, ou esse cara tá querendo só aparecer. Sim, entendeu? Sim. Então, assim, a gente vai saber mais pra frente o que realmente é ele. Quando é aquele negócio, né? Pros frutos conhecereis. Exato. Então, você vai, com o passar do tempo, você vai analisando... Mas hoje, sem dúvida, a melhor opção que a gente tem é o Jair Bolsonaro, mano.
E eu, minha casa, minha família, os meus amigos, eu não convivo com ninguém que eu sei que vai votar no Lula. Não que eu não conviveria, mas no meu ciclo de pessoas que eu convivo, não conheço ninguém que vai votar no Lula, por exemplo. Então, eu vou até falar aqui, né, gente? Eu voto no Pablo. Pablo. Por que eu voto no Pablo? Porque tipo assim, eu tive um start, né, com ele, né? Minha vida tomou um outro rumo depois que a gente conheci, comecei a ouvir algumas coisas dele. E uma das coisas que eu vejo nele, não tô falando que eu não vejo no Bolsonaro, não, tá? Eu admiro muito o Bolsonaro, seria a opção, mas o cara trabalha muito. O Pablo trabalha muito. Por exemplo, assim, ele fazer esse ano, né, 10 em 1, eles, não sei se você já conhece o projeto dele, de ler um livro por semana, de assistir tantos documentários. É desumano, É desumano, mano. Não, eu vou ser sério pra você, eu entrei nesse sistema. Não consegui. Não tem como, mano, um ser humano, tipo assim, normal. O pior ano da sua vida? Que O pior ano da sua vida. Não tem como, tipo assim, a gente faz. Mas não tem como um ser humano normal fazer o que ele faz, cara. Tipo assim, do jeito que ele faz, né? Sim. Eu vou falar assim, os caras que acompanham ele são, entendeu? Acordar 4h30 da manhã pra dormir meia-noite, fazendo live, lendo livro, participando de não sei o quê, entendeu? Tem que ter uma cabeça de outro planeta, né? Então, é um ponto fora da curva que ele falou, né? Depois que eu ganhar a presidência, eu não vou sentar na cadeira. Ele não senta. Entendeu? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Não, então, é isso, essa que é a incógnita, que, tipo assim, a gente só vai esse saber... cara ganhando, será que vai ser isso mesmo e tal? Mas pelo que ele fez com as empresas dele, dá a entender que sim, que ele realmente vai tocar o Brasil, pelo menos aí no quesito financeiro pra frente. E é uma parada que é o tipo de coisa que o brasileiro tem que pagar pra ver se ele quiser realmente ver, né? Então, mas antes de escolher o Pablo como a sua preferência, você votava em quem? Hoje? Se eu não fosse votar no ele, eu votaria no Jair. Jair Bolsonaro. Você acredita que o Jair perdeu muito voto por causa do Pablo? Você é um, por exemplo. Porque é isso que tem surgido. Bolsonaro, o Pablo tá tirando muito voto do Jair e tal. É porque, na verdade, se por exemplo, tem gente de esquerda também que votaria no Pablo, mas ele tá batendo muito no PT, né? Então tá sujando um pouco o nome dele pra puxar os votos do... Mas como que não bate no PT, mano? Não tem como. Qualquer coisa que você for falar do PT, você vai bater no PT, nele. Não tem jeito. Mas aí ele puxou essa veia pra bater nos esquerdistas pra puxar os votos do Bolsonaro. Mas ele vai puxar de qualquer jeito. Lógico que ele pode fazer o Lula ganhar por conta disso, né? Porque tirando os votos do Bolsonaro, que vai tirar uma potência de votos. Vai. Entendeu? Porque muito... Infelizmente, o Bolsonaro teve um momento assim no governo dele muito conturbado, que foi a pandemia. Então, quando teve a pandemia, o que aconteceu? Cara, o que você faria? Assumiu a pandemia. Não, o que você faria? Pô, uma pandemia global, todo mundo morrendo. Mano, se você botasse hospital, você era louco. Se você botasse todo mundo pra dentro de casa, você era louco. Se você botasse todo mundo pra fora, você era louco. Louco segundo a imprensa, né? Não, tô falando assim, se você botasse todo mundo pra fora de casa... Assim, vai trabalhar. Não, entendi. Você era louco. Se você fechasse todo mundo pra dentro de casa, você também era louco. Porque eles iam pegar, falando assim, se você botasse todo mundo pra trabalhar fora, você era genocida. Porque você queria que as pessoas morressem. Exato. Que era o que falaram. Exato. E se você botasse todo mundo pra dentro de casa, você queria que a fome aumentasse, que o desemprego aumentasse. Então, de qualquer jeito, você ia sair como errado, entendeu? E foi, mano, ele foi o presidente que mais apoiou da mídia, sem dúvida. Assim, não sei como... Até hoje, né? Mano, a internet que salvou... A internet que trouxe o Bolsonaro, porque... É óbvio, né? Se não fosse a internet, como que esse cara ia conseguir ser presidente e tá aí pela Se não tivesse segunda vez? internet, seria PT de novo, seria Lula. PT pra sempre. Por isso que o Lula quer assumir e restringir os meios de comunicação. Se ele restringe os meios de comunicação, igual ele vem falando que vai fazer, só vai dar PT, mano. Porque a gente só vai ter acesso ao que o PT fala, o que eles querem que a gente veja. Esse que vai ser o problema. Tá aí, ó. Mas Política, né? Vamos mudar de assunto? Vamos lá. Vai, né? Aqui, relação, mano. A gente queria falar... Vamos falar um pouquinho sobre seu projeto. Qual? Start Fit. Start Fit, acertei. Eu não falei outro nome que vocês acharam que eu ia falar de uma academia aí famosa. Inclusive... Start Fit. Inclusive, a gente vai ter que agora, recentemente, mudar o nome do Start Fit, como eu te falei. Porque a rede de academia Smart Fit tem essa patente também de nomes parecidos com da Smart Fit, justamente para ninguém usar. E a gente, o projeto foi crescendo.
Aí a gente falou, não, tá, vamos precisar patentear mesmo, porque tá crescendo muito. Em 4 meses de projeto já tem quase 4.000 assinantes, mano. Foi uma parada assim. É muita coisa, mano. Mano, a gente passou, tipo assim, de 300 pessoas para 1.000 pessoas no mês seguinte, aí 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Mano. Aí o Matheus falou assim, cara, o que tá acontecendo? Vamos precisar estruturar toda a plataforma, botar uma parada totalmente profissional. E aí a gente contratou vários profissionais agora a gente tá fazendo a Netflix do emagrecimento agora, de fato. Sim. A gente tá trazendo sexóloga, já até tá tudo gravado, né? Sexóloga, psicóloga, educador físico de treino de musculação, educador físico em treinos de HIIT, educador físico treinos de 20 minutinhos em casa para quem não tem muito tempo, toda a esfera da nutrição ali voltada para o processo de emagrecimento. É um projeto de emagrecimento feminino, onde não tem só prazo. Focado pra feminino. Por enquanto, só feminino. A gente pretende abrir para o masculino também, porque a demanda tem crescido muito. Tem muita gente procurando pelo Start Fit masculino, que inclusive a gente vai ter que mudar o nome de Start Fit, né? Esse mês agora já sai o novo nome. Então a gente está pretendendo, assim que a gente trocar o start de plataforma, que é o que a gente está fazendo, uma plataforma muito mais estruturada agora, que dentro de 1 mês e meio eu acho que já está tudo pronto, aí a gente já vai começar a focar mais em fazer o masculino. Mas é basicamente um desafio de emagrecimento feminino sem prazo para acabar enquanto a pessoa estiver precisando emagrecer, por um valor extremamente acessível de R$ 29,99 por mês. É isso. É um produto ali de recorrência que a pessoa entra pagando um valor muito, muito baixo e ela pode consumir todo aquele conteúdo de qualidade que a gente escolheu a dedo dos profissionais que vão participar, Sim. de qualidade, de excelência, para de fato a pessoa entender tudo e vencer no processo de emagrecimento, tendo uma vida simples, sabendo como se comportar, o que comer no aniversário, vai sair no final de semana com a sua esposa, você vai comer uma pizza sim, mas você tem que saber o que você está fazendo. Durante a semana você não vai precisar cortar nada, você tem que aprender a comer o seu pão, o seu arroz com feijão. É o básico que a gente sempre fala, a gente sempre mostra que é o que funciona. Tudo que vai para o extremo da alimentação, você consegue fazer 2, 3 semanas, depois você abandona e volta a engordar tudo de novo. Sim, é isso aí. Então é isso que a gente não quis trazer. A gente quis trazer o básico nas quantidades certas, o que funciona. Uma lifestyle, né? Exato, um estilo de vida isso aí. De emagrecimento, né? Exato. Porque essa é a questão, né, mano? Porque quando você fala assim, eu vou emagrecer 1 mês, eu não vou comer açúcar, não vou fazer isso. Se for tipo assim, um jejum, um propósito com Deus e tal, normal. Não comer açúcar era um dos processos do Pablo Marçal, né? Então, a pessoa fazer um jejum aí, não sei o que, jejum de Daniel. Jejum intermitente. Funciona? Não. Mano, o jejum não. O déficit calórico que é provocado com o jejum, sim. Então, assim, não é que o jejum emagrece. Tem muita gente que acha que jejum emagrece. Isso é mito, mano. O que emagrece é déficit calórico. Então, o que é déficit calórico? Isso é simples, é o básico do emagrecimento. É você gastar mais calorias do que você consome. Se você gasta 2.000 calorias, que é a média de gasto de quem faz um exercíciozinho e tal. 2.000 calorias? 2.000 calorias por dia, é uma média. Se você gasta 2.000, você tem que, por exemplo, comer 1.500. No caso de uma mulher. Um pão, por exemplo, tem... Um pão tem 150 calorias, é 10%. Dá pra você comer 2, 3 pães se você quiser e não vai dar 1.500 calorias. Fora os recheios, arroz, feijão. Pra você ver como que tem mito. Não pode comer pão no emagrecimento? Como assim? O cara tá gastando, a moça tá gastando 2.000 calorias, comendo, vamos botar 1.400. Então ela vai emagrecer, porque ela tem um déficit calórico de 600 calorias. Ela gasta 600 calorias a mais do que ela come. Então essas 600 calorias que ela tá gastando, o corpo tá precisando. Mas ela tá parando em 1.400. Então 600 calorias tem que sair de algum lugar, porque o corpo tá precisando de 2.000 para exercer as funções. Sim. E ela só tá dando até 1.400. Aí essas 600 calorias que o corpo tá precisando, o corpo busca principalmente da gordura corporal. E aí todo dia ela vai queimando um pouco de gordura, que no final do mês já dá uma diferença top, no final do ano não tá ninguém reconhecendo a pessoa, de tanto que ela emagreceu. No final de 5 meses, 6 meses, já tá totalmente diferente. Entendeu? Sim, entendi. Então, por exemplo, assim... Então, só finalizando, Sim. não é o jejum que emagrece, é o déficit calórico. Você pode fazer jejum e engordar, pô. Se você faz jejum, por exemplo, você gasta 2.000 calorias, mas na sua janela de alimentação do jejum você está comendo 3.000 calorias, está comendo um x-tudão com maionese, não sei o quê, você vai engordar fazendo jejum, porque não é o jejum que emagrece. Pegou? Entendi. É o déficit calórico. Só que é totalmente possível gerar déficit calórico comendo a cada 3, 4 horas. Por exemplo, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. Fica muito mais flexível, organizado, para a pessoa não ficar morrendo de fome o dia inteiro. Então, não precisa fazer jejum. Você se dá bem fazendo jejum? Você pode fazer então. Se não se dá bem, o que é a maioria das pessoas, não precisa fazer. Fraciona 3, 4, 5 refeições no dia, que fica muito mais coerente ali e mais sustentável. Você falou que num exercício a pessoa perde aproximadamente 2.000...
Uma pessoa que faz exercício no final do dia, assim, um exercício básico, uma caminhada, uma musculaçãozinha e tal, nada extremo. Sim. Ela vai perder, assim, depende do no peso, dia. altura e tal. No dia. Entendi. Porque, ó, é isso que as pessoas não entendem. Existe uma coisa chamada taxa metabólica basal. O que seria a taxa metabólica basal? A quantidade de calorias que a gente gasta para se manter vivo. Coração batendo, cérebro funcionando, transporte de íons no sangue e tal. Só para a gente estar aqui conversando, o corpo está gastando caloria para manter a gente vivo. É a caloria que sustenta a gente vivo. Beleza. Só para se manter vivo, sem levantar um dedo para nada, a gente vai gastar uma média. Isso vai depender do peso e da altura. Mas vamos botar assim, uma média de 1.300 calorias, 1.400, 1.300. A gente chama de taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que o corpo gasta para te manter vivo sem fazer nada. Entendi. Dormindo e tal. Então é daí que vem o nosso principal gasto calórico, porque são 24 horas do dia te mantendo vivo. Entendeu? Então, por isso que muitas pessoas conseguem emagrecer sem fazer exercício. Porque tem pessoas que estão tão obesas, com tanto peso, que a taxa metabólica dessas pessoas é 2.000 e poucas calorias. Aí você pega essa pessoa até nas primeiras semanas, depois fica muito difícil emagrecer sem exercício. Mas você pega essa pessoa aí que está uma taxa metabólica mais de 2.000 calorias por estar obesa e bota ela para comer 1.500 calorias, mesmo sem fazer exercício, ela está gerando déficit calórico. Tá entendendo? Entendi. Então, porque ela tá gastando mais do que ela come. Aí ela emagrece. Só que o exercício potencializa uma porrada de enzimas que vão favorecer muito mais o emagrecimento numa velocidade ainda maior. Então, se você concilia dieta com exercício, aí a pessoa voa, mano. E de pessoa para pessoa tem um déficit calórico diferente, né? Não, tem uma base, tem uma média, tem um déficit calórico diferente, mas foi justamente por isso que eu criei o desafio Start Fit. Por quê? Sim. O que eu percebi? O que eu vou te explicar aqui. Eu percebi, cara, que mesmo uma mulher de 1,50 m, tendo uma diferença de taxa metabólica basal e gasto calórico total do dia diferente de uma mulher de 1,70 m, por exemplo, mas no final a quantidade de calorias era bem semelhante. Por quê? O que é a dieta do Start Fit? É um cardápio padronizado com uma média de 1.400 calorias. Mas, João, todo mundo vai comer 1.400 calorias? Sim. Por quê? 1.400, 1.500. Por quê? Quando a gente pega uma dieta com menos de, tipo assim, 1.200 calorias, 1.100 calorias, para uma mulher de 1,50 m, por exemplo, as dietas com menos de 1.300 calorias, a pessoa dificilmente consegue sustentar sem ficar beliscando e sem comer demais no final de semana. Ela consegue sustentar assim 2, 3 semanas. Por quê? Uma dieta com 1.200 calorias, por exemplo, a fome aumenta muito durante a semana, tende a pessoa a colocar um pouco mais de arroz, um pouco mais de feijão, comer um pouco mais de fruta, não sei o que e tal. E essa fome aumentada durante a semana leva a pessoa a comer muito mais no final de semana do que deveria. Ao invés dela comer um hambúrguerzinho, ela vai comer um hambúrguerzinho artesanal, aí já vai querer emendar num açaí com refrigerante e tal, não sei o quê. Aí, por conta dessa fome aumentada durante a semana, ela começa a errar mais durante a semana e no final de semana, e acaba que ela come muito mais do que o que a gente estabeleceu aqui. E já uma pessoa, para emagrecer comendo no outro extremo aqui, mais de 1.600, 1.700 calorias, ela teria que fazer, tipo assim, geralmente, exercício 5, 6 vezes na semana, musculação e aeróbio, isso não é a média que as pessoas, que o meu público faz, as pessoas que eu atendo. Então eu vi, cara, que, até mesmo uma mulher de 1,70 m, que tá precisando emagrecer, a dieta dela ficava ali por volta de 1.500 calorias. A mulher de 1,50 m, que queria emagrecer, a dieta dela ficava entre 1.350 e 1.400. Porque eu sabia, por conta de anos trabalhando com nutrição, que se eu botasse menos do que isso aqui, por mais que fisiologicamente poderia ser o ideal botar para ela 1.200, mas ela não ia conseguir sustentar aquilo ali. Sim. Tá entendendo? Ela ia começar a beliscar muito, e quando você contabiliza as beliscadas no final da semana, deu mais caloria do que talvez 1.500 calorias. Entendeu? Entendi. Aí eu vi que, aí já de 1.000 a de 1,70 m aqui, de 1.500, 1.500 e pouquinho, ela já conseguia se sustentar bem com 1.500 calorias, e para a gente colocar mais comida, ia dar uma desacelerada nos resultados geralmente. Porque se você sobe mais a comida, querendo ou não, você queima menos gordura. Essa é a lógica. Se você desce mais a comida, você queima mais gordura. Só que se você descer demais, mano, você vai abandonar a dieta e vai voltar para comer tudo de novo e engordar de novo. Então eu vi que a média sempre ficava ali, independente da altura e tal, sempre ficava entre 1.400 e 1.500 calorias de emagrecimento feminino. Sim. E foi aí que eu tive a sacada. Falei, caraca, mano. Comecei a comparar as dietas. Falei, 1.550, 1.350, 1.400, 1.450. Falei, velho, dá pra fazer um cardápio que fica entre 1.400 e 1.500 calorias, que é o que funciona. E com diferentes, sempre diferente, né? 1 milhão de opção de café da manhã, mas que no final todas vão ter a mesma quantidade de calorias. Sim. Entendeu? Aí foi o que eu fiz. Aí, mano,
foi uma parada tão surreal que foi acontecendo, a quantidade de depoimento de pessoas, João, cara, tô chocado, tô comendo pão de manhã, no café da manhã, no café da tarde, arroz, feijão no almoço e na janta. Eu nunca imaginei seguir uma parada que fosse tão tranquila, que eu emagrecesse tanto, destravou minha vida, você era a minha última esperança, você transformou minha vida. Não, isso é massa, tá aí, doido? Mano, eu falei, caraca. Muito depoimento. Muito. Porque você pensa, ó, esse já é o meu segundo curso. Eu lancei um curso chamado Você Magra, mesma estrutura de metodologia. Só que era um curso... Inimigos do Fim? Inimigos do Fim foi uma campanha que a gente fez pro Você Magro, isso aí. A gente fez uma campanha de lançamento chamada Inimigos do Fim para a entrada do curso Você Magro. E aí o Você Magro era um produto que você comprava e aí não tinha tanto esse suporte que a gente dá no Start Fit. A gente falou, não, a gente precisa dar um suporte melhor, um suporte mais qualificado. Aí que a gente veio e lançou o Start Fit, que é um produto mensal. Então, tem um grupo no Telegram, que eu tô lá todos os dias, de segunda a sexta. Tem a estagiária de nutrição, tem uma moça que a gente contratou para dar todo o suporte, tem toda a equipe. Então, a gente está ali dando todo o suporte para as meninas. E a ideia é, enquanto vocês não vencerem de fato no processo de emagrecimento, chegarem onde vocês almejam, não tem por que sair do grupo. É uma comunidade totalmente... as meninas são muito unidas, são muito amigas e se ajudam, então compartilham as dificuldades, compartilham as vitórias. Isso é uma rede social, é uma rede social. A gente criou uma rede social de emagrecimento. Isso Olha, já é uma ideia, hein? Exato. Uma rede social de emagrecimento. Massa, cara. Projeto lindo aí, ó. Acompanhe o João, pesquise o seu projeto. Você quer emagrecer. Só para mulheres. Só para mulheres. Quer ficar com a barriguinha como? Fala. Chapada. Virãozão. Mostra a barriguinha aí, amor. Brincadeira. E acompanha o João que ele vai te ajudar a fazer esse processo aí. Cara, voa, mano. Tá voando nesse projeto. É só o início, prosperidade pra você. E tudo aí que dê. É só o início, mano. Só o início dessas 24 anos, mano. Tá voando, homem. O TikTok favoreceu muito a gente nisso, porque você pega assim. Todo o conteúdo que a gente viraliza, a gente bota uma CTA, né? Uma chamada para ação ali para venda. Sim. Então você viraliza um vídeo aí de 3 milhões, 4 milhões, 2 milhões. Mano, pelo menos ali, sei lá, vamos botar aí que 25% vai chegar até o fim, vai ver a CTA, vai ler os comentários com outra CTA e tal. Cara, um vídeo desse que viraliza, você vende assim, no dia... Você vende pelo menos 150, 200 cursos, 200 assinaturas. Sim. Por causa de um vídeo. Aí no outro dia você viraliza outro, porque todo dia a gente tá postando caixinha. Aí, mano, foi o que foi acontecendo. Aí foi crescendo numa proporção tão grande que o Matheus é o cabeça. O Matheus que entende tudo de bastidor. O moleque é uma águia. Ele falou, João, não tem como. A gente precisa jogar o Start Fit para uma plataforma que a gente consiga sustentar, assim, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 50 mil pessoas. Por quê? Olha o raciocínio. A gente já... Vocês vão contratar uma plataforma, tipo assim, existe, né? A criar uma plataforma. Nós vamos criar uma plataforma. Já está criando, na verdade. Sim. A gente já fez o orçamento. É porque existe, né? A The Members, não sei se você já ouviu falar, que é uma plataforma que você cria dentro do digital. Do jeito que você quer. Você cria o seu Netflix ali. Isso aí. Entendeu? A The Members, a TikTok, não sei se você já ouviu falar. Não, essa parte é com ele, com o Matheus. Ele que se envolve em tudo. E aí a gente está criando a nossa própria plataforma. Pra gente, isso facilita muito o caso, por exemplo, não que a gente tenha essa ideia, mas, por exemplo, sei lá, daqui 5 anos, 6 anos, a empresa toma uma proporção assim, estratosférica de valer, assim, sei lá, 20 milhões, 10 milhões, que é o que a gente realmente não sonha. A gente sonha com isso, mas a gente tá vendo que isso vai acontecer, pela proporção que está crescendo, entendeu? Não é um sonho, o sonho. A gente tá vendo que isso vai acontecer. Isso o fato de você estar desvinculado de qualquer plataforma que não seja a sua facilita muito a sua venda, a venda da sua plataforma, da sua empresa depois. Sim. Então a gente já está deixando tudo estruturado para facilitar o que tiver que facilitar. Hotmart come a porcentagem também, né? Então, ainda, né? A gente está vendo essa questão ainda da Hotmart, mas a Hotmart tira uma porcentagem assim que é 10%? Dolorida, né? 10% é dolorido, mano. Porque você pensa um produto aí... o nosso produto não vai demorar, a gente vai estar faturando coisa aí de 500 mil, 1 milhão por mês. Não vai demorar. Tenho certeza. Você pensa aí 10% disso todo mês para Hotmart. Tá doido, coisa... 50 mil no bolso deles lá, 100 mil no bolso deles só para manter o ceder a parte. É melhor você ter uma plataforma que você paga isso, sua, para manter. Porque você pensa, por exemplo, vamos botar aí 50 mil por mês para Hotmart. Se você, mano,
se você poupa aí 2 meses, 3 meses, você contrata uma pessoa especialista, expert em criar esse tipo de design, de estrutura, e você monta Sim. tudo, mano. Então é isso. Então esse é o desafio Start Fit. Agora a gente já tá pensando em começar a fazer para homens também, porque tem demanda. A gente vai, tem sim. E é só o início. Mano, agora é o seguinte, vida com Deus, cara, queria saber, mano. É o intuito, né? A gente sempre gosta de trazer, ó, você tá conhecendo o João agora, tá vendo as experiências que tem na vida dele, como se você fosse um cliente. Você passou um conhecimento aqui para pessoa que deseja emagrecer, você pode acessar a Start Fit, que vai mudar de nome agora. Eu acredito que vai ser um nome bom também. Não faço ideia, tá tudo com os meninos. Vai descer do céu, fica tranquilo. Vai. E também, para quem é profissional, ele te deu uma orientação também, então acompanha ele. Agora, tudo isso eu acredito que... Eu tenho fé nisso, mano. Eu creio que a sua vida ela deslanchou desse jeito por um único princípio que você seguiu, mano. E é bíblico. Exato. Então, eu queria que você, antes de mais nada, você falasse, por exemplo, assim... a gente sabe que você é cristão, a gente contasse essa história, mas... Qual foi o seu encontro com Deus? Entendeu? Como que você conheceu Deus? Entendeu? Tô falando assim, não conheceu no sentido do que as outras pessoas falaram, mas você teve um encontro com ele. Cara, é isso. Certo. Eu sempre... É aquela história, né? A gente crê em Deus, mas é uma crença meio estranha, né? Que a gente não... Quem crê em Deus mesmo sabe que tem princípios, tem ordenâncias que você precisa seguir. Sim. Essa é de fato a fé que a gente acredita. Mas eu cria em Deus, mas não segui a vida que eu queria, né? Aí, mano, eu não tive um encontro, tipo assim, nossa, desceu Jesus Cristo aqui no meu quarto e tal. Não foi isso, foi um processo gradual. Eu comecei ali com 17, 18 anos, sofrer muito foi meio que uma conversão na dor, assim. Comecei a sofrer muito com crise de pânico e ansiedade. Sempre tive tudo, meus pais sempre me amaram, sempre me deram todo o apoio. Por algum motivo eu comecei a sofrer com crise de pânico e ansiedade. E aquilo me deixava muito mal porque não tinha motivo para eu estar daquele jeito. Eu olhava pra minha vida e falava, cara, eu tenho tudo, tenho meus pais, a gente tem nossa casa na praia, nossa casa aqui, nossos carros e tal, a gente faz o que a gente quer, pra onde a gente vai. E crise de pânico, ansiedade, uma insônia que meu olho chega a vir aqui assim, ó, uma coisa terrível. Foram 3 anos assim, isso antes de conhecer minha esposa. Aí, cara, num belo dia, na verdade, num belo dia não. E nesse processo, eu comecei fui numa terapia lá com um rapaz, pra meio que um processo de terapia lá, que ele me botou numa cama e tal, e eu tinha que fazer uns processos lá que ele mandava eu fazer pra desestressar, pra ver se eu conseguia dormir. Aí eu não botei muita fé, né? Não que não funcione, mas eu não botei muita fé. Aí, no outro dia, na sequência, assim, eu tava assim uns 2, 3 dias sem dormir, porque eu não conseguia dormir, não sabia por quê. Fechava o olho, começava aquela crise de ansiedade, o pescoço queimar, a cara queimar. Aí fui no pronto-socorro, falei, doutor, me dá um remédio que eu preciso dormir, eu quero dormir e não consigo. Esse foi o principal ponto, assim, que me levou a buscar a Cristo. Aí, cheguei em casa, tomei o remédio, no dia seguinte, à noite, né, foi de manhã que eu fui no médico, esperei amanhecer o dia, fui no médico, aí à noite tomei o remédio, e aí eu olhei o remédio e falei, rapaz, se eu começar, não que eu não recomendo que as pessoas façam isso, mas eu fiz exatamente isso, tá? Tô contando como aconteceu. Eu olhei o remédio e falei assim, rapaz, quer saber? Não vou tomar isso nunca mais. Eu vou começar a ler a Bíblia. Foi exatamente isso, mano. Falei, vou começar a ler a Bíblia porque já vi que os caras não vão tratar o que tá causando, só vai tratar o sintoma. Efeito, nunca causa. Nunca, exato. Não, tem que tratar o que tá causando aquela parada e nada puxava pra essa vertente. Eu sempre dou exemplo, até te cortando, sempre dou exemplo da Tainara. As pessoas, elas... É como... Tudo que acontece na vida delas, né? Pode trazer para esse exemplo, né? De problemas. Existe a causa e o efeito. Qual que é a causa? Um exemplo. Um menino tacando uma pedra num vidro. E aí você, por exemplo, você vai lá e conserta o vidro. E aí o menino vai lá e tanca a pedra de novo. Aí você conserta o vidro. O menino vai lá e tanca a pedra de novo. Aí você conserta o vidro. E aí você sempre quer curar o efeito. O que é o efeito? Pô, não tô dormindo bem. Ah, então eu quero melhorar isso. Remédio. Entendeu? E nunca, por exemplo, até mesmo pessoas em relação à nutrição entram em procedimentos, né, cirúrgicos e agressivos. Eu não tô falando que, tipo assim, é errado, mas só para você ter noção do que é cortar o corpo,
né? Sim. Pra você conseguir mudar o efeito daquilo que você tá fazendo. Só que se você não curar a causa, que é o quê? Tirar o menino que tá tacando a pedra. Exato. E o vidro vai começar a ficar estável, isso nunca vai mudar. Exato. Então, E é o que você começou a fazer. Exato, eu sempre tive noção que o meu problema era o menino. Não era a insônia, Mas muita a gente não ansiedade. tem. Então, eu sempre tive. Acha que é o vidro quebrado. Exato, eu sabia que era porque eu não tava vivendo o que Deus sonhou pra mim, mano. Então, assim, aí eu falei, quer saber, mano, eu vou buscar na fonte. Aí nunca tinha aberto a Bíblia, a não ser ali fazendo, que eu tenho uma base católica, né? Então, assim, catequese e tal, você abre a Bíblia ali nos dias de catequese, crisma, não sei o quê, mas Sim. só porque eles mandam abrir e tal, não sei o quê. Aí eu falei, vou abrir a Bíblia. E comecei, mano, comecei a buscar, ler e tal. E até então ninguém na minha casa era convertido, essa é a melhor parte. Começou comigo. Aí comecei a ler a Bíblia, comecei a sentar de manhã, acordar cedinho ali antes de ir pro estágio. Uma insônia terrível, um sono danado, porque eu não dormia direito, 3, 4 horas por noite. Aí abri a Bíblia ali no meio da sala e lia. Eu gosto muito de Provérbios, porque foi através de Provérbios que eu, de fato, entrei no cristianismo. Conheci Jesus e mudei totalmente a minha vida e a vida da minha família também. Um dia eu fui na casa de um amigo, ele falou que nem é crente, nem é convertido e tal. E ele falou, mano, você quer ter... Mas ele tem base. Ele tem base no cristianismo. Por mais que hoje ele não mas ele tem base. Ele não é bobo. Sim. Ele sabe os caminhos. Ele falou, mano, você quer ter uma vida abençoada, de sucesso? Leia Provérbios. E ele falou isso, isso ficou na minha cabeça. Inclusive, até tive com ele. Ele ficou lá em casa essas semanas passadas aí. E aí isso ficou na minha cabeça, cara. E aí eu comecei a ler a Bíblia, Provérbios. E é gostoso demais ler Provérbios, mano. Salomão é muito cabuloso. E aí fui lendo Provérbios, e as paradas ali fazia sentido o que ele falava. Não tem como, você lê Provérbios, você vai ver que tudo faz sentido. Fica louco. Aí comecei a ler Provérbios e aquilo ali começou a mudar alguma coisa. Aí comecei a orar, comecei a orar. Ter o hábito de orar antes de dormir, que eu não tinha esse hábito de orar antes de dormir, ao acordar, antes de dormir, ao acordar. E aí, nesse meio termo, eu conheci a Jaque, que é a minha esposa. E aí, cara, até então eu não ia na igreja. Eu tava nesse processo de conversão, já tinha escolhido me abster do mundo. Ela sempre foi crente. Já tinha escolhido me abster do mundo. Então, pra quem tá solteiro, quer arrumar um namorado, uma namorada legal, o conselho que eu sempre dou é analisar o comportamento do seu namorado ou namorada com a família, mano. Com as pessoas em geral, mas principalmente com o pai, com a mãe e com os irmãos. Não existe justificativa nenhuma, seja ela qual for, para você destratar o seu pai e a sua mãe, humilhar o seu pai e a sua mãe, porque se você faz isso com o seu pai e a sua mãe, que pode ter o defeito que for, mas te deram a vida, mano, te colocaram nessa terra, o marido ou a esposa não vai ficar muito para trás, vai chegar em algum momento, essa corda vai estourar no casamento também e vai ser muito destratada a pessoa que casar com uma pessoa sem esses princípios. E aí, quando eu observei a forma que ela tratava, que a minha esposa tratava, o pai dela, a mãe dela, os irmãos dela, aí que eu realmente falei, mano, agora. eu fui racional na parada, eu não fui só com a emoção, entendeu? Eu tava apaixonado por ela, mas eu não ia dar mole, porque eu falei, mano, casamento é um só, não tem Acabou, erro. mano. Não tem como voltar atrás. E depois você casa, mano, você... Intensifica, as coisas intensificam, então... eu falei, cara, eu tenho que casar com a pessoa certa, porque eu não vou voltar atrás na minha escolha, porque eu tenho o princípio bíblico, mano, casou, você vai honrar a sua palavra perante a Deus que você deu. E aí eu falei, é com essa moça que eu vou casar mesmo, com essa mulher que eu vou casar. E aí a mãe dela sempre foi um amor, o pai dela sempre me respeitou, os irmãos sempre foram amigos meus, a gente sempre sai pra comer, conversar, igual amigos mesmo. Não tem aquele clima de cunhado, sabe? É parceria. Sim. Inclusive, ontem a gente deu um rolê massa, né, amor? A família dela, todos os irmãos e tal. E é ali que eu vi que era pra mim, era pra ser a mulher da minha vida. E aí a gente namorou coisa aí de 2 anos, quase 3 anos, 2 anos e pouquinho. Debaixo da palavra ali, cumprindo os princípios do namoro cristão, bonitinho. A gente teve um relacionamento muito exemplar, eu diria. Falando assim de cristianismo, né? E aí noivamos e ficamos uns 6 meses noivos, casamos. E aí hoje a gente tá completando hoje 8 meses de casado, né, amor? Que massa. A gente casou dia 6 de dezembro e hoje dia 6 de agosto. De agosto.
8 meses de casados. Parabéns, mano. Deus abençoe vocês. Vocês também. Vocês estão com 6, 7? 6 meses de casado. 6 meses de casado. 7 meses esse mês agora. E é maravilhoso. Tá em lua de mel, você tá em lua de mel ainda, mano. Lua de mel ainda, cara. Lua de mel. Lua de mel é o primeiro ano. Exato. Primeiro ano é lua de mel. Mas é massa, mano, essa história aí de vocês. Em relação com Cristo, mano. Deus, você tava voltando pra aquela então, pergunta. Voltando, né? E ali, cara, quando eu comecei a buscar na palavra, ler em Provérbios, comecei a orar mais, que as coisas começaram a acontecer na minha vida. Sim. As portas foram se abrindo, eu comecei a me livrar desses problemas de ansiedade, pânico. Só através da palavra? Só através da palavra. Eu não procurei... Não que eu recomende que as pessoas façam isso, mas eu não procurei auxílio profissional porque eu queria tratar a causa. Eu sabia que a minha causa era espiritual. Eu estava totalmente afastado dos princípios. Eu estava totalmente afastado do Criador e eu queria me aproximar. E foi o que eu fiz. E aí eu fui podando. Quando eu fui tendo lucidez na palavra, fui podando os hábitos que eu via que me afastava de Deus. E eu estava totalmente disposto a cortar na raiz qualquer um que fosse. Não tinha, se tem uma coisa que tem para fazer, a gente faz. Eu tenho esse pensamento. Tem que fazer, vamos fazer. E eu já tinha identificado os hábitos que estavam me afastando de Deus, principalmente quando você lê Provérbios, você vê, mano, o que é uma vida reta, uma vida direita que agrada a Deus. Tem muitos insights de sabedoria. Muito. É bizarro, é lindo. É o livro que eu mais sou apaixonado. Tem um livro, e depois tem um Eclesiastes, né? Que é ele velho, quando ele pega toda a sabedoria dele depois de ter feito um monte de cagada, aí fala assim, agora eu vou soltar os códigos verdadeiros. Mais sabedoria. Exato. Já começa assim, tudo é vaidade. Cara, tem uns livros extra-bíblicos que mostram que Salomão era tão sábio, a gente não tem dimensão, que eles levantam a hipótese de que Salomão usava os demônios para trabalhar em prol dele, mas não ele servindo ao reino satânico, os caras servindo a ele. Sim, e outra coisa, por incrível que pareça, sabia que é uma lei das 48 leis do poder? Faça os seus inimigos trabalharem para você. Uma coisa que incrível, né? Salomão, a sabedoria dele. Antes de pedir sabedoria, ele já tinha sabedoria. Porque só um homem sábio pede sabedoria ao invés de dinheiro, de fama. Mas por que ele tinha sabedoria? Por causa eu acredito por causa de Davi. Pai dele, quando Davi tá no leito de morte, Davi pede ele para matar uns caras que já estavam com ele. Até acho que, se eu não me engano, era Joabe, que estava com ele no exército, que era líder do exército dele, de Davi. Ele fala assim, cara, mata aquele cara lá para mim. Faça segundo a sua sabedoria. Antes de Deus visitar ele, Davi já falava, faça segundo a sua sabedoria. Então ele já era um menino sábio, entendeu? Antes de pedir sabedoria a Deus, Deus só potencializou aquilo que ele já tinha. Exato. E, cara... Parece que Davi estava prevendo que Deus ia chegar para ele e falar, me pede o que você quiser que eu vou te dar. E Davi aqui, ó, sabedoria, filho, sabedoria. Essa é a influência de um pai na vida de um filho, mano. Sim. O filho que cresce com o aval ali de um pai que tem princípios, ou de uma mãe que tem princípios, ou de um casal, pai e mãe que tem princípios, mano, a probabilidade desse cara dar errado na vida é muito pequena. Porque quando ele estiver de frente com as principais decisões que um homem ou uma mulher deve tomar na vida, ele vai lembrar de tudo que ele aprendeu. E se o pai dele tem princípio, o pai soube ensinar, então ele vai saber tomar a decisão. Sim. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Então, assim, para botar filho no mundo, mano, você tem que estar disposto a criar, porque você vai ter total influência no caminho dele. No resultado do seu filho, né? E seu casamento, mano? Casamento duplo, você e sua irmã. Foi lindo, mano. Eu e minha irmã, eu vi lá as fotos, massa. Assim como a Jaque e os irmãos dela, eu e minha irmã, a gente sempre teve uma relação, assim, de amizade máxima. Minha irmã sempre foi minha parceira em tudo. Minha irmã sempre foi meu braço direito, assim. Minha mãe, meu pai e minha irmã. Mas minha irmã paria com a idade ali comigo, então a gente se entendia. Ela tem quantos anos? Ela fez agora 27, amor. 28, não, eu vou fazer 25. 27. Ela fez 27. Ela fez 27. E aí, cara, minha irmã conheceu, foi sobrenatural a história deles, da minha irmã e do meu cunhado. A gente estava até conversando aqui antes de começar, né? Meu cunhado se converteu. Meu cunhado participava daquele programa, aquele reality, Soltos em Floripa. E aí ele meio que foi expulso do programa lá, que ele teve um problema com uma menina, foi acusado de agressão e tal, expulsaram ele do programa. Mas antes disso, no meio do programa, ele foi numa igreja Bola de Neve lá, e nessa igreja ali, que ele teve um encontro com Cristo,
E ali ele já falou, mano, não quero saber mais dessa vida que eu tô vivendo. E o programa é pesado, é uma loucura máxima, assim. Tipo de Férias com Ex. É tipo de Férias com Ex, só que é da Prime, né? O Soltos em Floripa é da Prime. E aí ele teve um encontro com Cristo e aí ele começou o processo dele ali de 1 ano e pouco de conversão, até que um belo dia ele vindo para Vila Velha, ele estava morando no Rio, ele vindo para Vila Velha, que é a cidade que eu moro hoje, eu e minha irmã a gente frequentava muito Vila Velha, a gente era de Vitória, que é a cidade vizinha. Aí ele perguntou no Instagram dele, assim, minha irmã acompanhava ele de recém-convertido, perguntou se tinha algum barbeiro e tal na cidade. Aí minha irmã foi, pô, tem um amigo da igreja que é top, o cara da igreja que é top, pode entrar em contato com ele, Dudu, um amigo nosso, que ele vai te ajudar muito. Aí dali, o Luan viu a mensagem dela e eles conversaram uma vez ou outra. Aí o Luan resolveu ir na Ives, que a Carla fez o convite, cara, vai lá na igreja e tal. O Luan foi na Ives com uma colega dele e tal. Aí lá ele cumprimentou a Carla, inclusive tava do dia, ele tava com cabelão, nem reconhecemos ele direito, Sim. Tava cabeludão. Aí, mano, aí que começou a história. O Luan começou a ficar mais em Vila Velha. Aí depois dos cultos a gente saía pra comer um lanche, alguma coisa assim. O crente, né? Não tem jeito. Acabou o culto. Acabou o culto, não tem jeito. Aí ele e minha irmã começaram a conversar um pouquinho, mas nada demais. E aí o Luan, um dia numa live, a pastora Solange Couto, que é muito amiga nossa, uma pastora profeta da nossa casa, que ajudou muito na conversão dos meus pais e da minha mãe. Nem cheguei nessa parte, falar da conversão Sim. dos meus pais. A pastora no meio da live, assim, era tipo, era meio do ano, era, sei lá, depois de abril ali, ela no meio de uma live, o Luan não tinha namorada, o Luan tava com outras ideias, nem namorada ele tinha, ela chegou e falou, olha filho, Deus te disse que até o final do ano, em dezembro, você vai casar. Aí o Luan ficou meio atordoado com aquela profecia que ele recebeu, ele não botou muita fé, porque, pô, o cara com outros planos, Sim. ajeitando a vida dele, pós-reality, não tava se envolvendo com ninguém, e aí do nada ele vai casar até o final do ano, e pô, como assim, como que eu vou conhecer uma pessoa, ajeitar minha vida toda para até o final do ano eu casar? Ele recebeu, mas sabe quando você recebe a palavra, ele conta obrigado, isso. Né? Obrigado, obrigado, agradeço a oportunidade. E aí, cara, acabou que ele e minha irmã começaram a se curtir, assim, se gostar, viram que estava rolando alguma coisa. Aí eles meio que começaram a orar junto, antes de começar a namorar, se convidaram para orar e tal. E aí, meio que no que eles começaram a namorar, ele já pediu ela em casamento, assim, meio que antes de pedir namoro, já foi pedindo casamento. Noivado, a minha família tava toda em Pedra Azul reunida, ele do nada arrancou uma aliança, assim, todo mundo meio que posicionado pra uma foto, aí o cara vem, aí foi lindo, assim, a cena também, pedindo ela noivado, ela já tava toda apaixonada também. E eles, assim, pô, maduros já, sabiam que não tinha que perder tempo, ficar namorando 5, 6 anos, não, vamos casar. Sim. Aí resolveram. E acabou que eles decidiram casar em dezembro, dia 6 de dezembro, que foi o dia que a gente casou. Eu e Jaque, a gente estava se programando para casar talvez em fevereiro do ano seguinte e tal, desse ano, né? Aí minha mãe falou assim, filho, por que vocês não casam juntos? Vocês e sua irmã são tão unidos, vocês fazem uma festa linda, vocês dois, as pessoas que vão vir são basicamente as mesmas pessoas, a Jaque tá doida para casar também. Olha lá, cara, tá assim, pô, esse meu namorado vai me pedir em casamento, não, e tal. Aí eu falei, amor, o que você acha dessa ideia da gente casar com a Carla? Aí ela pensou e tal, falou, não, vambora. Falei, então tá bom. Aí pedi ela em casamento e a gente casou junto. Foi uma cerimônia incrível. Uma cerimônia, assim, sobrenatural, cara. Foi muito sobrenatural. Nosso pastor Vitor Hugo, inclusive, beijo pro nosso pastor. E a gente queria muito que ele fizesse. E o pastor viaja muito. O pastor é um profeta que muito solicitado no Brasil e no mundo. Ele é, assim, um profeta universal. E acabou que coincidiu da agenda dele bater com aquele dia ali que ele ia estar em Vila Velha, que é onde ele mora. E até então ele não ia conseguir fazer o nosso casamento por causa de agenda. Ele falou, não, vou conseguir fazer. Aí ajeitamos, foi. E aí ele conduz a cerimônia de uma forma muito sobrenatural. Quem conhece o pastor Vitor Hugo sabe que não tem como. E aí, mano, ele mesmo fala, ele falando, né, olha, eu nunca fiz um casamento tão sobrenatural, que a presença de Deus fosse tão marcante. Aí quando eu vi aquilo ali do meu pastor, eu falei, mano, realmente então o nosso casamento foi diferente. E aí teve pessoas impactadas, pessoas funcionárias do local, que acompanhando as nossas leituras ali, as declarações que a gente dá durante o casamento e tal, a moça chegou e falou, eu peguei meu telefone, liguei pro meu marido, que a gente estava separado, pra gente reatar o nosso casamento de novo, porque vocês impactaram muito a gente. E a gente foi ficando emocionado. Aí teve um coroa, um senhor de uns 60 e poucos anos, né, amor?
ele chegou pra gente assim, meio que tímido e tal. Falou, gente, sabe que esse cara turrão assim, mais tímido? Falou, gente, que você nunca vai esperar uma palavra dessa de um cara assim, que esse cara armário, mais tímido, já um senhor sério. Aí ele chegou e falou, gente, olha, eu nunca presenciei, trabalho aqui há tanto tempo, nunca presenciei nada igual o casamento de vocês. De fato, a presença de Deus estava aqui, vocês impactaram todo mundo, é linda a história de vocês e tal. E esse foi o nosso casamento, mano. E eu só posso dizer assim que do momento que eu tomei a minha decisão com Cristo, em me guardar dali em diante até o casamento, foram uns 4 anos, né, amor? Foram uns 4 anos mais ou menos. Mano, valeu cada segundo ali. Valeu cada segundo. Você tomar uma decisão com Cristo que você quer seguir os caminhos dele, que você quer ouvir a voz dele, seguir os comandos, mano. É a melhor decisão que a pessoa pode tomar na vida. Dali em diante, falando de ansiedade, insônia que eu sofria, isso só foi ficando de lado, Porque eu fui preenchendo a minha cabeça com coisas que de trazem Deus, né? paz. Exato. Não era com aquelas coisas do mundo que fica, você fica ansioso, o que eu vou arrumar e tal. Aí vem aquele monte de problema de saúde mental. Sim. Aí eu fui despoluindo a minha cabeça, e a própria palavra traz muito isso pra gente, né? Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. E aí você absorve a palavra, você fixa ela no seu coração, mano. Aí você descansa. Aí minha vida foi só ladeira acima, só subindo em todos os aspectos, né? Casamento, vida financeira, trabalho, espiritual, saúde mental. Aí eu falei, mano. E aí, ali que eu falei, mano, essa parada de Deus é real mesmo. Esse negócio é isso aí mesmo, não tem como. Aí que eu comecei a frequentar a igreja evangélica com a Jaque no princípio do nosso namoro. E eu tive uma experiência sobre profecia, falei da do Luan, mas a primeira experiência que eu tive foi o seguinte. A primeira vez que eu fui numa igreja assembleia, lá na cidade de Cachoeira, chamada Pedra Angular. Fui na igreja assembleia e no meio do louvor, assim, eu e a Jaque, primeira vez naquela igreja. Tava na casa da minha avó, um cara foi lá e falou, poxa, vamos lá, um evangelista, hoje é amigo nosso, ele é fantástico. Ele falou, poxa, vamos lá na igreja, cara. Vai ter um culto hoje, tal hora. A gente ia na igreja católica nesse dia. Falei, amor, vamos na igreja evangélica, então. O rapaz convidou e tal, senti no coração de ir. Aí ela falou, vamos, já que sempre foi batista, nunca teve problema, onde tivesse que ir, ela ia. Aí, mano, no meio do culto, isso era em abril, eu tinha acabado de me formar. No meio do louvor, uma moça pega no meu ouvido e fala assim, desse jeito, mano. Deus está ouvindo as suas orações para sua mãe. Minha mãe até então alcoólatra, totalmente afastada de Deus. Meu pai no mesmo caminho da minha mãe e minha irmã já estava se convertendo. Deus está ouvindo as suas orações para sua mãe. Isso em abril. Você vai passar nessa prova e ano que vem você vai mudar para a capital. Ela falou exatamente isso. Eu lembro como se fosse hoje. Deus está ouvindo suas orações para sua mãe. Você vai passar nessa prova, ano que vem você vai mudar para a capital. E aí que eu comecei a sacar que realmente existia um espírito de profecia que rondava essa terra. Porque eu falei, rapaz, eu estudando para a prova do mestrado, lá na UFES. Prova difícil pra caramba, são várias etapas, inglês, prova de títulos, prova específica, entrevista, difícil pra cacete. Aí eu falei assim, aí a Jaque me perguntou, amor, o que a moça falou com você? Depois que ela foi todo emocionada e tal. Falou, amor, ela falou que eu vou passar na prova, que eu vou mudar pra capital, Vitória, né? Capital do estado, e Deus tá ouvindo as orações pra minha mãe. Aí, beleza. Aí eu fiz a primeira etapa da prova do mestrado. Pum, prova de inglês, passei. Aí fiz a segunda, prova específica, passei. Fiz a terceira, entrevista, prova de títulos e tal, passei. Aí, mano, quando eu mudei no ano seguinte, que foi exatamente, ela falou, ano que vem você vai mudar pra capital. Pra capital, aí caiu a ficha. Falei, caraca, maluco, a mulher lá em abril, sem saber soltou de tudo. nada, maluco. Falou que Deus tava ouvindo. Eu falei, nossa, esse bagulho é real mesmo, mano. Como que pode? Porque não tem lógica, mano, não tem lógica. Ali que a minha fé começou a crescer. Ali eu falei, tem alguma coisa de fato sobrenatural que rege essa parada. Aí ali que começou as minhas primeiras experiências. Aí veio essa profecia do Luan, veio outras profecias se cumprindo. Aí, mano, a fé só foi crescendo e hoje, graças a Deus, a gente... Mano, vou falar com você. Enraizado na palavra. A gente precisa marcar outro podcast, hein? Uhum. Vai ser 2. Porque ele gosta de contar história, né, Jair? Eu gosto. Tem memória boa, né? Mais ou menos, Alan. Tá doido, rapaz. Que memória é essa? Não, mas pra essas... Eu não tenho a memória muito boa, não. Mas pra essas experiências, eu não tem como, velho. Não, mas você é ligado muito nos detalhes da sua história, das histórias que acontecem, entendeu? Eu gravo São muito... poucas pessoas. Eu não sou assim. Sabe o que eu gravo? As orações, mano. Eu lembro a sensação... Sabe uma oração que eu fiz que eu lembro até hoje? Peguei meu primeiro saláriozinho, botei na caixinha, né? Primeiro salário ali, primeiro mês de trabalho.
Aí eu vi aquele dinheiro, aí eu pensei, falei, mano, primeiro mês de trabalho, velho. Falei, rapaz, daqui uns 10 anos, como que nós vamos estar... Eu já tinha a mente pro marketing aberto, eu sabia que isso aí ia crescer, crescer. Aí eu peguei aquele dinheiro e falei, vou fazer uma oração. Botei o dinheiro em cima da cama, assim, ajoelhei e falei, papai do céu, chorando, mano, chorando. Falei, Deus, me dá até vontade de chorar. Eu falei assim, mano, foi mal. Eu falei, Nada. papai do céu, de todo o dinheiro que o Senhor colocar na minha mão, só não deixe que eu fique soberbo e perca meu coração para isso. Isso foi dia 1º de agosto, mano, de 2019. Lembro até hoje dessa oração, porque foi exatamente assim que eu tava. Falei, Deus, de todo o dinheiro que o Senhor colocar na minha mão, não deixe que eu fique soberbo e que eu desvie meu coração do propósito. Porque o dinheiro ilude, tá ligado? Sim. Muitas pessoas começam a pegar o dinheiro na mão e começam a ficar iludidas, achando que tem poder. E do nada Deus vem, peraí, cara. Quem tá te colocando aqui sou eu. E aí eu sempre tive isso em mente, que eu não poderia deixar meu coração me deixar soberbo, o dinheiro me deixar meu coração soberbo e me corromper, por o que quer que seja, por causa do dinheiro. Então eu gravo muito as orações que eu faço, porque eu sei que em algum momento, igual a oração que eu fiz para pedir na minha esposa, em algum momento aquilo ia se concretizar e eu ia dar o testemunho. E quando você grava as datas e tal, você passa mais autoridade que aquilo de fato você fez. Real. Entendeu? Exato, que aquilo foi real. Então, para isso, a minha memória funciona muito bem, mano, de fato. Então, assim, é o que eu sempre peço a Deus, que Deus coloca prosperidade financeira, dons espirituais, dom de profecia, de cura na nossa mão, não é pra gente, cara. Nada que Deus coloca na nossa mão é pra gente abençoar outras pessoas. Só que o dinheiro pode te cegar, porque o dinheiro te dá a ilusão de poder. E aí você fica travado. Você pode ter acesso a tudo, você pode Exato, tudo, você pra todo pode lugar. tudo, você não tem limite. Sim. E aí você perde aquela questão de saber que Deus está acima de você. Até a sua essência você perde. Exato. Então, porque você coloca como se o dinheiro te desse capacidade. O poder e não fosse Deus, entendeu? Sim. Então, mano, eu fico em paz vendo que as coisas estão crescendo, porque eu lembro da oração que eu fiz e eu sei que Deus ouviu a minha oração de não deixar meu coração se corromper. Então, tudo que eu vou fazer, tudo, igual vindo pra cá, eu peguei na mão da Jaque e falei, amor, vamos fazer uma oração. Tudo que eu vou fazer, eu peço a Deus pra... eu não faço sem a permissão dele. Por exemplo, comprei esse celular. Antes de eu comprar o celular, mano, seja o que for, eu falo, Deus, papai do céu, posso comprar o celular? Não devo comprar esse celular, se eu não devo comprar esse carro, se eu não devo comprar isso, fala comigo. Não tem uma vírgula que a gente faz que a gente não pede a permissão de Deus. E é justamente isso que o dinheiro tira do cara. Quando o cara começa a ver muito dinheiro, ele para de pedir. Ele para de achar que ele tem que pedir a Deus. Entendeu? Então, desde lá de antes, com 20 aninhos, botei meu joelho no chão e falei, papai do céu, isso não vai acontecer, isso não pode acontecer. Controla meu coração, conduza meu coração. Então, é isso. É assim que eu acredito que tem que ser, né? Cara, massa, hein? Chora não, Jaque. Chora não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vem aqui, aparece aqui do lado dele aqui, só pra gente encerrar. Mostra esse cabelo loiro lindo aqui. Vem cá, minha princesa. Tá filmando aí, amor? Você é um casal maravilhoso aí de Deus. Aí, amor. Casal maravilhoso de Deus e Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou fazer 2 perguntas, depois vou orar pela vida de vocês. Eu acredito que é só... Eu amei vocês de coração. Cara, você tem um coração maravilhoso. Eu não acreditava que você tinha esse coração, não, de coração. Eu pensava que era outra pessoa, entendeu? Mas você quebrou totalmente as minhas expectativas, mostrou ser outra pessoa. E que Deus continue direcionando a sua vida, abrindo as portas, os caminhos, e que você venha viver os sonhos dele. E que todo sonho que você tem e tudo aquilo que você almeja seja 1% daquilo que Deus tem para você. Entendeu? Para que você possa viver muito além daquilo, porque o seu coração é um coração que vai ajudar outras pessoas. Amém? E eu queria que você respondesse 2 perguntas. Eu sempre faço essas perguntas para as pessoas que estão aqui. 2. A primeira é:
Se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão aqui agora assistindo, recebendo essa mensagem, ouviram sua história, eu creio que pessoas se impactaram pela história da sua vida. Qual o conselho que você daria para as pessoas que estão ouvindo agora? Cara, eu daria o conselho que eu acho que destrava a vida de todo mundo em todas as áreas, espiritual, financeira, todas as áreas, relacionamento entre pessoas, que é perdoar quem você tiver que perdoar, mano. Enquanto você não libera o perdão, seja ele por qual motivo for, pra alguém, a sua vida vai ser travada, principalmente sua vida espiritual. E a gente sabe que uma vida espiritual travada, você não encontra propósito, você não encontra sentido nas coisas dessa terra. Em algum momento vai te bater a deprê e tem que ter a vida espiritual destravada. Então a própria oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, Jesus deixa muito claro, ensinando pra gente, que Deus vai perdoar os nossos pecados na mesma medida que a gente perdoa as pessoas que nos ofendem. Então, se você não perdoa qualquer pessoa que seja que te ofendeu, Deus também não vai te perdoar. Porque Ele perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Então, se você não perdoa qualquer motivo que seja uma pessoa que te ofendeu, você vai ter a sua vida com Deus travada, mas você não vai ter acesso ao Pai. Entende? Então, se você libera perdão para o seu pai, se você libera perdão para o seu irmão, se você libera perdão para sua mãe, para o seu esposo, para uma pessoa que te magoou muito, uma pessoa que te maltratou muito, você tem acesso ao coração de Deus. Aí, mano, aí você voa. Você tem acesso à salvação, que é o principal. Então, esse é o principal conselho que eu daria antes de qualquer coisa, antes de pensar em qualquer coisa na vida. Ver quem você precisa perdoar ou pedir perdão, porque muitas pessoas não precisam perdoar ninguém, mas tem que pedir perdão. Porque dali em diante tudo começa a prosperar, tudo começa a fluir. Então, não guardar mágoa, rancor de nada, eu diria que é o principal conselho que eu tenho para dar para as pessoas. Forte. Amém. E a segunda pergunta é, se você pudesse definir a sua vida inteira, toda a sua vida, em apenas uma frase, seja ela uma frase bíblica, seja um mantra que você carrega, seja um texto que você leva para a sua vida, qual frase seria essa? Qual seria essa frase que definiria a vida do João Musi? Eu não diria definir a minha vida, mas a frase que eu mais amo, na verdade é um versículo, que é João 3,16, que eu acredito que é o resumo dessa era que a gente vive. Essa era que a gente vive na Terra antes do milênio, antes da Nova Jerusalém, eu acredito que ela é resumida por João 3,16, que é: pois Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê, ainda que não morra, tenha vida eterna. Então, se hoje a gente está aqui conversando com esse coração em paz, que a gente crê, que a gente está seguro no colo de Deus, é por conta da misericórdia do Senhor que revelou Jesus a nós, e através do seu sacrifício a gente hoje tem acesso à vida eterna. Então eu diria aí João 3,16. Amém. Amém. Forte, hein? João, foi um prazer ter a sua presença aqui, mano. Que prazer te conhecer. Deus abençoe vocês e que seja eu acredito que seja o início de uma amizade aí. Quero te trazer. Quero voltar. Não, vamos botar. Pô, tem umas experiências pra te contar, cara. Coisa de ser assaltado e pregar pro assaltante. Nossa, doideira, cara. Eu já fui assaltado e conheci o assaltante. Olha. Depois ele me liberou. Bom também, né? Pô, tem muita coisa pra gente conversar. Não, nós vamos trocar uma ideia bacana aí. Eu acredito que isso foi só um dos podcasts. E trazer pessoas, quero te mostrar para conhecer pessoas também. Um dos mentores meus, José do Brasil. É um desbravador da nação, meio louco aí também. Meio louco, mas um louco positivo, né? Consciente. Um louco consciente. Então, eu acredito que esse é só o início. E continue, mano. Não pare por nada. Eu sei que você já enfrentou muita coisa e muita coisa ainda vai acontecer na sua vida. O inimigo, às vezes a gente acha assim, Satanás não existe, tal, mas existe. Então ele vai criar situações. Eu falo muito com o Tainara, né? Não acredite que o inimigo, que Satanás, ele é bobinho. Porque se Satanás conseguiu influenciar uma mulher e um homem que andava, que via Deus, não é igual a nós, não, que vou orar, não. Lógico, que a gente tem uma proximidade de Deus, mas Deus descia e visitava eles no cair da tarde.
Pensa. Então, se Satanás conseguiu influenciar, e outra, com apenas uma coisa, um fruto que não poderia fazer, era apenas uma coisa. Que dirá nós, que temos várias coisas que o mundo pode oferecer hoje e cegar aos nossos olhos? A gente tem que orar para sempre estar com as escamas dos olhos caídas, os olhos abertos, aquilo que Deus tem para nossa vida. E continue, mano. Continue, não para. Amém. Que Deus venha proteger você. Eu vou fazer uma oração para encerrar. E te deixo na palavra final aí para você quiser agradecer, falar, mandar abraço aí pro povo. Amém? Amém. Amado Deus e Pai que estás no céu, obrigado mais uma vez por estar na Tua presença, Senhor. Mais uma vez estamos aqui para agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Aqui estão os seus filhos, Senhor, o João e a Jaqueline, Pai. Que o Senhor possa estar direcionando a vida deles assim como o Senhor já tem feito, Pai. Dando graça, sabedoria, discernimento em tudo que eles forem fazer, Pai. Sê com eles, Deus. Não abandone-os nunca em nenhum processo, Pai, da vida deles. Haverão lutas, dificuldades, mas que o Senhor esteja com eles em todo o caminho, Deus. Dê graça, Senhor, para suportar as dificuldades, Senhor. Abençoe a família deles, os pais dele, a mãe deles, Senhor. E que o Senhor possa estar a cada dia mostrando mais quem o Senhor é na vida deles, Pai. É o que eu oro, eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quiser agradecer... Agradecer o convite de estar aqui, né? No Boas Novas Cast, uma ideia massa que você teve. Eu creio que seu projeto já está decolando e vai crescer a níveis estratosféricos. Mano, Que você não sonhou, mano. Essa é a parte legal de Deus, que a gente sonha com a melhor coisa que vem na nossa mente e ele sempre faz algo muito superior ao que a gente pensa. Isso que é legal, cara. Você sonha em estar aqui, Deus faz assim, ó. Não, você é meu servo, então o que Deus tem pra gente é o melhor. E eu creio que você, sua esposa, vocês vão voar altas alturas aí. Amém. Nós vamos voar, vamos estar juntos. Vamos voar E aqui, juntos. esse projeto, mano, é mostrar de coração, mentes e corações igual o seu pro mundo. Porque às vezes não tem um local... Porque, mano, a internet hoje, infelizmente, você abre, por exemplo, TikTok, enfim, você sabe como que é. Entendi, então, às vezes, a gente tenta pegar só a mensagem, que é uma mensagem do reino, uma mensagem massa, cara, que Deus tem feito na sua vida e jogar pro mundo. Aí você falou assim, nós vamos conversar sobre o que lá? Mano, tudo. Deixa fluir, deixa... E fluiu desse jeito. Exato. Então, eu agradeço também a Eu que oportunidade de agradeço o vocês. convite. Vamos almoçar agora? Vamos almoçar? Tamo junto. Deus abençoe. Até o próximo episódio do Boas Novas.